se vê em um lugar sombrio e abandonado. Então resolve pegar um livro para ler e, sem saber, acaba libertando vários espíritos do mal. E o pior é que seu nome estava registrado nele. Brian se apavora e sai correndo da biblioteca, que se enche de espíritos assustadores. Ao libertar os espíritos, também libertou um lobo aterrorizante que ficou louco ao vê-lo saindo. Tenso e preocupado, ele entra em sua Lamborghini e pega o celular para pedir ajuda. Quando de repente o lobo ataca seu carro, lhe causando um susto ainda maior. Pelo vidro embaçado, ele viu o pesadelo ganhar forma. A fera corria com uma facilidade sobrenatural, as patas pesadas esmagando a água acumulada na pista sem perder o ritmo. Cada salto do monstro cobria metros de distância, aproximando-se da lateral do carro esportivo, como se a gravidade fosse apenas uma sugestão. Ao parar bruscamente diante da mansão, Brian corre para dentro de casa, do lado de dentro. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som da sua própria respiração descompassada. Ele estava seguro? Ou era isso que ele queria acreditar? As grandes paredes de vidro da mansão, que antes eram sinônimo de luxo, agora pareciam molduras para o pesadelo que ainda esperava lá fora, sob a chuva. O som da tranca batendo foi o único alívio que Brian teve em horas. Ele acreditava que as portas reforçadas seriam o suficiente para manter o pesadelo do lado de fora. Mas no jardim estava o lobo. Observando a entrada da casa, ele não estava caçando. Ele estava apenas reivindicando o que já era seu. Brian, assistindo pela fresta da cortina, percebeu o erro fatal. Ele não havia se escondido em uma fortaleza, mas sim se encurralado em uma gaiola de vidro. O silêncio dentro da mansão era tão pesado quanto a chuva lá fora, escondido no escuro de um closet. Brian tentava acalmar os batimentos cardíacos que pareciam martelar contra suas costelas. O que é isso? Ele sussurrou para o vazio. A voz trêmula mal saindo da garganta ao ouvir o vidro se quebrar. Lentamente, ele saiu de seu esconderijo. Movido por uma curiosidade mórbida que superava o instinto de sobrevivência. Seus pés deslizaram pelo chão frio até as grandes portas de vidro da varanda. O que ele viu fez o sangue congelar. Estacionada exatamente no centro da mansão, sob a luz dos relâmpagos, estava a Lamborghini. Mas notou que havia perdido as chaves. Então o pânico subiu como uma maré. O carro, que deveria ser seu meio de fuga, agora parecia um monumento à sua própria condenação. Não havia sinal do lobo. Apenas o veículo silencioso sob a tempestade, provando que, naquela noite, as leis do tempo e do espaço haviam sido revogadas. Brian não estava apenas sendo caçado. Ele estava preso em um ciclo onde cada tentativa de fuga o trazia de volta ao início do pesadelo. Brian volta para dentro da mansão para procurar as chaves da Lamborghini. Muito assustado e trêmulo, ele anda pelo corredor com muita cautela. Ao encontrar as chaves, ele corre rapidamente para o carro, mas é surpreendido pelo lobo. Ao vê-lo correndo em sua direção, tenta fechar a porta, mas percebe ser em vão. Por ser vidro, naquele momento Brian estava tão assustado que nem estava raciocinando mais. Então ele volta correndo para a mansão, em uma tentativa de escapar desse pesadelo que o perseguia. Brian achou que a mansão era sua salvação. Mas cada porta que ele abria o levava para mais fundo em sua própria mente fragmentada. O som da chuva lá fora foi substituído por um silêncio sufocante, interrompido apenas pelo estalo de uma lâmpada fraca. Ao entrar no último quarto, o horror final se revelou. Sentados na beira da cama, dois esqueletos o aguardavam, como sentinelas de um passado que ele tentou enterrar. Brian caiu no chão, a lanterna em sua mão trêmula, iluminando o livro antigo no chão. O mistério da maldição. O livro que ele havia pego da biblioteca, onde seu nome estava nele.
Mas o pior não estava na cama. Das sombras do canto do quarto, a fera emergiu. Não era mais o lobo branco da estrada, mas uma criatura de pelagem negra como o abismo, exalando uma fumaça fria e sobrenatural. Os olhos vermelhos pulsavam com um ódio antigo. Brian gritava desesperado enquanto apontava sua lanterna para o monstro. Naquele momento ele percebeu. O lobo não o perseguiu até a casa. O lobo era a casa. E ele acabara de entregar a própria alma para o que vive no escuro. A porta se abre e Brian não desiste. Sai correndo pelos corredores da mansão. Correndo pelos corredores, ele resolve se esconder em um outro quarto para pedir ajuda mais uma vez. Então manda uma mensagem para a polícia. Mas sente a presença de algo se aproximando e farejando, sem saída. Ele resolve encarar o medo de frente e sai correndo pelos corredores novamente, na tentativa de sobreviver. Correndo pelos corredores luxuosos da mansão, Brian quase é pego pela fera. Ela era uma sombra que ele não podia despistar. O terror atingiu seu ápice no quarto final, entre esqueletos que guardavam segredos ancestrais e um livro de maldições esquecido. Brian se viu encurralado. Naquela noite, ele aprendeu que algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas. Finalmente, Brian chegou a um quarto que parecia o mais seguro da casa, trancou a porta e ficou um tempo escondido. Após algumas horas, tudo parecia ter voltado ao normal, e ele chegou a pensar que havia sido apenas um pesadelo. Ao sair do closet novamente acreditando estar seguro, o silêncio foi estilhaçado pelo som do vidro explodindo. Em um salto sobrenatural, o lobo atravessou a vidraça da varanda, caindo sobre Brian com a força de um pesadelo. Do lado de fora, sob a chuva incessante e o brilho irônico da Lamborghini, o predador finalmente reivindicou sua parte. O grito de Brian foi abafado pelo temporal, enquanto o sangue se misturava à água da chuva, provando que ninguém escapa do que já foi escrito nas sombras. A tentativa final de fuga pelos corredores luxuosos foi inútil. O predador foi ágil e implacável. Brian não teve tempo de reagir. Sob a chuva torrencial e o brilho frio da Lamborghini, as mandíbulas da besta se fecharam, silenciando seus gritos para sempre. Nem mesmo a chegada tardia da polícia, com suas luzes e armas, pôde parar o massacre. A fera era imparável. Uma força da natureza sombria que já havia escolhido sua presa. O ciclo se fechou em sangue, deixando apenas o som da chuva e o brilho escarlate de olhos que nunca dormem.